E os seres humanos são muito semelhantes. Se você eu estou falando em relação às eras todas, não importa a tecnologia, não importa as culturas, aquilo que a gente desenvolve perifericamente e que a princípio nos diferencia, mas não muito. É óbvio que quando você olha no primeiro momento, uma pessoa, moderna da Europa, eh, totalmente conhecedora de ciência, de tecnologia, tal, e alguém que vive numa tribo no Afeganistão. Você vai ver, obviamente, muitas diferenças. Mas eu não considero essas diferenças as principais, o sentido de nos caracterizar como seres humanos. A gente carrega algumas características em comum, e isso independe do nosso contexto, da nossa cultura, da era onde nós vivemos. O ser humano desse tempo e o ser humano de 500 anos ou 1000 anos atrás, claro que tinha opiniões em relação aos fatos diferentes, né, mas essencialmente carregavam as mesmas questões e elas todas estão ligadas àquelas perguntinhas mais básicas e mais profundas que a gente sempre faz, e a gente encontra milhões de respostas ao longo do tempo, mas elas são ligadas ao quem sou, o que que eu estou fazendo aqui, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o medo da morte, o que é a morte, né. São perguntinhas básicas, mas presentes nos nossos progressos tecnológicos, teológicos, filosóficos, intelectuais, científicos. Eu alimento essa opinião de que, de alguma maneira, a gente sempre está tentando responder essas questões. A pessoa da tribo no Afeganistão vai responder de um jeito, mas está tentando responder. O cientista europeu vai responder de outro, mas também está tentando responder, ainda que não use as palavras para isso. Porque a resposta literal, né, usando palavras, é só um aspecto da nossa tentativa. A maior quantidade de respostas são aquelas silenciosas que a gente dá no caminho, que a gente dá nas escolhas inconscientes. Inclusive, por que que você e seus pais e seus avós e os seus antepassados e os que virão depois escolhem alguém para se relacionar na vida? Por que que a gente não suporta a solidão, né? Aí esse é um bom exemplo, esse escolher alguém, dependendo da cultura, pode ser uma relação, monogâmica, hétero, casamento, isso é ligado à cultura. Outros escolherão uma relação homossexual, outros escolherão relação como, por exemplo, nos países árabes, né, casamentos múltiplos. Isso vai variar conforme a cultura, nas tribos, entre os índios, entre os africanos. Agora, procurar alguém é um movimento humano, né, e isso sempre vai acontecer. Quando a gente ultrapassa as camadas periféricas e olha para aquilo que nos iguala, a gente vai ver muita coisa. E aí não importa os cartazes que a gente sustenta, o crédulo ou incrédulo, o ateu, o religioso, o comunista, o direitista, não importa, né. São retóricas, claro, eu não desconsidero que existem caminhos diferentes, claro, as coisas não são iguais, mas o que eu estou analisando aqui são as motivações. E as motivações nos igualam muito mais do que a gente gostaria de reconhecer. E uma vez que a gente admita esse igualamento, né, talvez a gente tenha um pouco mais de paciência, de entendimento com o outro, sem tanta pressa, sem tanta briga. Sei que esse é um discurso fora de moda, né, especialmente em tempos de internet, de engajamento, de briga, de raiva. Mas como eu mesmo já disse há algum tempo, em um dos vídeos, que não são tão antigos assim, talvez do ano passado ou retrasado, quando eu insisto que a gente não precisa de donos da verdade, de quem tem as melhores teses. Eu acho que cada vez mais o mundo precisa de pacificadores. E a pacificação independe da sua ideologia política, religiosa ou qualquer que seja ela. Se esse for um princípio, né, mais importante do que aquilo que nos diferencia, então a gente aos poucos está construindo uma realidade melhor, ainda que seja uma micro-realidade. Mas até onde a gente pode ir se não for nosso micro, intervenção humana, né. A minha realidade, o meu olhar, os meus relacionamentos, se eu fizer deles algo melhor, mesmo que eu não esteja vendo o impacto macro, mas aos poucos eu estou construindo uma outra realidade, eu acho que esse é um desafio, né.